2020 começou com muita chuva, mortes e estragos em Minas. A BR-356 está totalmente bloqueada na zona da mata, depois que as pistas sumiram. Pai, mãe e filha morreram levados pela água de uma enxurrada numa cachoeira no sul do estado. Perigo na estrada. Criminosos jogam pedras e tentam parar motoristas para assaltá-los numa das rodovias mais movimentadas de São Paulo. E ainda, a justiça liberta o motorista que provocou um acidente que terminou com a morte de um bebê de 9 dias. Ano novo, contas novas. Aberta a temporada dos boletos, do IPTU, IPVA e de muitas contas. O governo do Líbano confirma que recebeu um alerta da Interpol, pedindo a prisão do executivo brasileiro Carlos Ghosn. A partir de hoje, clientes já podem pedir o bloqueio de ligações de bancos e financeiras que oferecem empréstimos. E na segunda reportagem da série sobre os jovens que nasceram no ano 2000, o impacto da internet nas vidas da primeira geração 100% digital. O Jornal Hoje está começando. O primeiro dia útil de 2020 tem bastante gente voltando da viagem de fim de ano para retomar aos poucos a rotina. A Laura Cassano acompanha o movimento nas estradas de São Paulo ao vivo do Globocop. Oi, Laura, boa tarde, como está o movimento? Oi, Sleide, boa tarde. Olha, a gente sabe que muita gente escolhe passar o ano novo na Praia de Santos. Por isso que agora a gente está sobrevoando o sistema Anchieta Imigrantes, que faz a conexão com a Baixada Santista. E aqui onde nós estamos, na altura do pedágio, na chegada à capital, até que o trânsito está bem tranquilo. Mas a gente vai mostrar para vocês também imagens lá de Cubatão, ou seja, no trecho da Baixada, onde a situação para o motorista já é mais complicada porque tem congestionamento. O motorista também enfrenta engarrafamento no trecho de Serra. E agora a gente vai também com imagens da rodovia Oswaldo Cruz, porque tem congestionamento por lá também entre Taubaté e Ubatuba. O sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto, a gente sabe que é uma opção para quem foi para o litoral norte e teve uma movimentação grande, foram mais de 1.300.000 veículos, isso desde sexta-feira. Agora, gente, ontem criminosos arremessaram pedras sobre motoristas que passavam justamente pela rodovia Ayrton Senna. Veja agora na reportagem da Verusca Donato. Na porta do carro e no retrovisor ficaram as marcas da violência. A pedrada foi tão forte que afundou a lataria. Nesse outro carro, a pedra atingiu o capô. Quem estava dirigindo era o Luiz, que voltava do trabalho quando ouviu o barulho. Eu estava em casa dirigindo, chegando em casa verifiquei que tinha arremessado uma pedra contra o veículo, amassou o capô do meu carro. A nossa produção apurou que houve ainda um terceiro caso. Tudo ontem à noite, próximo ao quilômetro 14 da rodovia Ayrton Senna, no sentido interior. Nossa equipe encontrou essas pedras entre o muro de proteção e a rodovia e que podem ter sido colocadas ali pelos bandidos. Os ataques ocorrem sempre à noite ou de madrugada. Os bandidos aproveitam a escuridão e a distração dos motoristas. Eles se escondem aqui, entre as árvores e a mureta que separa a rodovia Ayrton Senna do Parque Ecológico do Tietê para atacar. Se a pessoa para ver o que atingiu o carro, os criminosos anunciam o assalto. O parque tem 14 milhões de metros quadrados e uma densa floresta. Na portaria, os funcionários dizem que o local tem segurança 24 horas, mas não há câmeras de vigilância e que a polícia rodoviária já apareceu para investigar os casos. Perguntaram para vocês se vocês tinham visto assalto? Isso. Em 7 meses, foram pelo menos 13 casos. Este motorista levou uma pedrada no fim do ano passado, no mesmo trecho dos ataques de ontem à noite. Ele gravou esse vídeo logo que conseguiu parar o carro em segurança. Jogaram uma pedra daqui, acertaram. Ó, quanto caco. Ó o tamanho da pedra que jogaram. As fotos dão uma ideia da trajetória da pedra. Ela passou entre a coluna e a porta do carro e atravessou o vidro do motorista. Bateu no ombro dele e foi parar no banco de trás. Se aquela pedra tivesse entrado de uma forma diferente, diretamente no vidro, provavelmente teria acertado meu pescoço, meu peito, meu rosto, teria perdido a consciência, capotava e todo mundo no carro poderia ter ou morrido ou se acidentado feio, né?
A Polícia Rodoviária diz que reforçou o policiamento com viaturas e câmeras na rodovia. Em 2019, 3 pessoas foram presas. Essa é a nossa recomendação, que ela pare num local seguro, que seria uma base do policiamento rodoviário, uma base da concessionária, né, para que ela possa registrar o fato, verificar o que de fato aconteceu e, de certa forma, também ter todo o cuidado necessário. E agora há pouco, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o número de acidentes e mortes durante a Operação Ano Novo nas estradas federais do Brasil. De sábado até ontem, foram registrados 863 acidentes e 70 mortes. Na operação do Réveillon passado, foram 914 acidentes e 75 mortes. A Justiça libertou um motorista que provocou um acidente trágico em Itatiba, no interior de São Paulo. Era o primeiro Réveillon com a nova família. Viviane, de apenas 9 dias, era um motivo especial na comemoração. A família se reuniu na casa dos tios de Viviane. Na hora da virada, a mãe trouxe a bebê para o carro, que estava estacionado nesta rua, para proteger a pequena do barulho dos fogos. Ela estava amamentando a bebê no banco da frente. A irmãzinha mais nova, de 3 anos, veio junto e estava no banco de trás na hora do acidente. Ainda muito abalada, a mãe falou sobre o acidente. Começou os fogos, fui lá pro carro lá dar mamar para minha filha. E na hora já vi o carro vindo com tudo para cima, não deu nem tempo de sair, nem tirar minha outra filha do carro. Aí foi no momento que eu e a minha filha foi para frente, ela bateu a cabecinha no vidro do carro. O impacto foi tão forte que estourou a barra de ferro que prendia este portão e deixou marcas na frente da casa. A bebê Viviane foi levada em estado grave para a Santa Casa de Itatiba, onde passou por cirurgia, mas morreu horas depois. O policial militar que atendeu a ocorrência constatou sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, dificuldade de equilíbrio e cheiro de bebida alcoólica. O motorista, o bombeiro militar Robson Gabriel, de 47 anos, se negou a fazer o teste do bafômetro. A justiça tem que ter, né? Agora vai ficar de liberdade e minha filha vai estar lá debaixo da terra? Não acho certo isso. O bombeiro Robson Gabriel foi indiciado e preso na mesma madrugada por lesão corporal e embriaguez. Como a bebê morreu depois do indiciamento, a polícia informou que deve mudar o registro para crime de homicídio culposo. Robson fez exame de sangue para atestar o teor de álcool no sangue. O resultado sai em 30 dias. A irmãzinha da bebê Vitória, de 3 anos, também se feriu. Ela foi atendida por um médico e liberada. 2 pessoas atropeladas na festa da virada, no norte do Espírito Santo, ainda estão internadas em estado grave. Eram quase 5 da manhã e muita gente estava nas ruas quando um carro branco avançou sobre elas no balneário de Guriri, na cidade de São Mateus. Depois do atropelamento, o motorista tentou fugir, mas acabou perseguido e preso em flagrantes. Segundo a polícia, um exame constatou que Kleber Lenze Nascimento tinha ingerido bebida alcoólica. Ele foi indiciado por lesão corporal culposa. Minas Gerais foi atingida por temporais entre ontem e hoje. Em Guapé, no sul do estado, pai, mãe e filha morreram em uma cachoeira. Eles foram atingidos por uma enxurrada provocada por um fenômeno conhecido como cabeça d'água. Antes da enxurrada, os turistas admiravam a beleza da cachoeira. A natureza é muito linda! A natureza é maravilhosa! Em minutos, a paisagem mudou completamente. Dezenas de pessoas estavam aqui no primeiro feriado do ano, quando por volta das 3 horas da tarde a água desceu. Em poucos segundos, a enxurrada tomou conta de todo esse paredão de 15 metros de altura e da área dos banhistas. O complexo de cachoeiras do Paredão em Guapé, no sul de Minas, foi atingido por um fenômeno conhecido como cabeça d'água. Ela se forma pelo aumento repentino do nível de um rio na cabeceira ou nos trechos mais altos devido às chuvas. Como o aumento do volume de água é muito rápido, a correnteza ganha muita força rio abaixo. Emerson Magalhães Couto, Áurea Carvalho Magalhães e Daphne Carvalho de Magalhães Couto, pai, mãe e filha, foram levados pela enxurrada. O namorado de Daphne tinha saído da cachoeira pouco antes da enxurrada chegar com tudo. A água veio e ele escorregou. A mulher dele foi tentar pegar, minha namorada estava junto. Escorregou a água, veio e levou os 3 junto.
23 bombeiros, além de 6 militares do Comando Aéreo, participaram das buscas por desaparecidos. E hoje nós finalizamos, fazemos uma nova busca, uma nova varredura, tendo a certeza de que não temos nenhuma outra vítima no local. Os corpos estão sendo velados na cidade de Campos Gerais, cidade que fica a 100 quilômetros de Guapé. A família era conhecida na cidade. Além de Daphne, Emerson e Áurea tinham uma filha de 21 anos, que não foi à cachoeira. Muito honestos, muito lutadores, muito batalhadores. Eu realmente fiquei muito triste com essa perda, é como se fosse alguém da minha família. A chuva também derrubou parte de uma rodovia no interior de Minas. A BR-356, que liga o estado ao Rio de Janeiro, está totalmente fechada desde ontem à noite por uma cratera perto da cidade de Ervalha, na zona da Mata Mineira. A 2 quilômetros dali, um deslizamento de terra cobriu um carro. O motorista escapou sem ferimentos. Ruas e avenidas de Belo Horizonte também ficaram debaixo d'água. O repórter Ricardo Soares fala agora ao vivo com a gente para mostrar a consequência dessa chuvarada toda. Boa tarde, Ricardo. Zileide, boa tarde para todo mundo. Eu estou no anel rodoviário de Belo Horizonte, onde um barranco deslizou e bloqueou a pista marginal. O pessoal da limpeza conseguiu já liberar uma das faixas. Mais cedo, um carro chegou a ficar preso na lama, ele também já foi retirado daqui e havia até o medo de que a escola, que fica lá no alto, pudesse desabar. Mas a Defesa Civil esteve aqui agora há pouco, fez a vistoria, já descartou esse risco. O temporal começou na noite de ontem e continuou durante a madrugada. Ruas e avenidas ficaram alagadas. Algumas tiveram até que ser interditadas. A avenida que contorna a Lagoa da Pampulha estava... A água também chegou perto das casas na região. Segundo a Companhia de Energia, em alguns bairros chegou a chover quase 30% do volume esperado para o mês inteiro. Apesar dos estragos provocados pela chuva, não houve registro de feridos. A Defesa Civil já emitiu um alerta de risco geológico. Isso quer dizer que esse perigo aí dos deslizamentos de terra continua pelo menos até domingo, Zileide. Obrigada, Ricardo. Bom trabalho para você. Hora de conversar com a Anne Lotterman para saber se essa chuva toda em Minas Gerais vai continuar. Boa tarde, Anne. Oi, Zileide, boa tarde a todos. Olha, ela vai continuar sim ao longo do dia, mas já não com tanta força como nas últimas horas, ao longo da noite e ontem também. Ainda bem. Pois é. E olha, em algumas cidades da região metropolitana de Minas Gerais, choveu cerca de 100 milímetros. Isso aí é chuva para 10 dias, tá? Com o solo já encharcado, o risco de deslizamentos é o que preocupa neste momento. Olha só, neste momento a gente tem um mapa aqui que mostra o seguinte, que é moderado o risco de deslizamentos em toda a região metropolitana de BH, grande BH, no sul do Rio de Janeiro, pegando também a região serrana, sul do Espírito Santo e na faixa leste de São Paulo. Em Salvador, o risco é muito alto por causa da chuva de ontem e ela vai continuar nessas regiões do sudeste, leste do Paraná também, grande parte do norte e também do centro-oeste também, tá, gente? A baixa pressão, ela tá aqui e ela tá alimentando as nuvens e recolhendo a umidade que está vindo do norte do país. Além disso, tem o cavado que está aqui representado, que intensifica a subida da umidade, formando as grandes nuvens de temporal. Ontem choveu até granizo em Salvador, hoje a chuva já diminui bastante, máxima de 30 graus, mas o céu está bem fechado por lá. Vamos para Curitiba agora, já chove em alguns pontos da capital, máxima de 25 graus em Curitiba. Campo Grande na sua tela agora, sol em alguns pontos, chuva em outros pontos, temperatura em torno dos 30 graus e ao longo da tarde podem cair temporais. Rio de Janeiro agora está com tempo mais fechado, máxima de 32 graus e a partir da tarde ela pode ganhar força essa chuva e principalmente amanhã a chuva vai se intensificar no Rio de Janeiro, Zileide. Você fala da chuva, chove aqui em São Paulo. Essa chuva em São Paulo preocupa? Preocupa, principalmente hoje e amanhã. Olha só, depois ela já diminui para 15 milímetros, 10 e 10 milímetros. Rio de Janeiro, Zileide. Você fala da chuva, chove aqui em São Paulo. Essa chuva em São Paulo preocupa? Preocupa, principalmente hoje e amanhã. Olha só, depois ela já diminui para 15 milímetros, 10 e 10 milímetros. Ainda discutem se os fogos de artifício fizeram mais barulho do que deveriam.
O seu Gustavo mora na Avenida Paulista, mas prefere sair de casa a passar o Réveillon no apartamento. O senhor mora aqui praticamente de frente para onde foi o show da virada, mas estava em casa? Não, eu não estava em casa, que eu dormi fora por causa do barulho. Já faço isso há uns 3, 4 anos. Por causa da festa? Por causa da festa. A Débora mora no mesmo prédio do Gustavo e viu a festa da janela de casa. Ela conta que os fogos, na hora da virada, assustaram o gato dela. Esse ano foi um pouco mais atenuado, mas o meu gato assustou do mesmo jeito. Acho que com a cor, não sei se vai diminuir. É um estampido, não tem como ser muito silencioso, né? Já a Mônica, que mora perto da Paulista, disse que ouviu os fogos, mas com uma intensidade menor do que nos últimos anos. Foi muito mais baixo os fogos e o barulho foi muito menor. Tanto que minha filha, que chora todo ano com os fogos, esse ano nem chorou, porque o barulho foi menor. Eu achei um espetáculo menos bonito, mas foi mais silencioso. Os fogos de artifício viraram assunto em São Paulo porque na festa da virada, a própria prefeitura apontou que eles fizeram mais barulho do que poderiam, descumprindo uma lei do município. Em maio de 2018, o prefeito Bruno Covas sancionou a lei que prometia disciplinar o uso de fogos de artifício. Mas o texto não diz qual o nível de ruído considerado aceitável. Fala apenas em proibição do manuseio de fogos ruidosos na cidade de São Paulo. A lei ainda não foi regulamentada. A prefeitura disse que iria multar a empresa responsável pelos fogos, mas voltou atrás e agora diz que vai analisar a quebra de contrato e o que fazer em seguida. O Leonardo é representante da Flames Pirotecnia e afirma que a empresa não descumpriu a lei. Primeiro a gente precisa apurar os fatos, né? E ver quanto a gente fez de barulho, ter uma medição para saber quanto foi o barulho maior ou menor, porque o material foi o mesmo utilizado do ano passado. Fogos têm mais ou menos barulho. Fogos silenciosos não existe. É um erro a gente falar isso. Nós perguntamos para a Prefeitura de São Paulo quais os parâmetros de ruído usados para notificar a empresa e se foi medido o barulho provocado pelos fogos. Em nota, a Prefeitura disse apenas que notificou a empresa para verificar se houve quebra de contrato. A Prefeitura ainda informou que em dezembro de 2018 foram feitos testes com a mesma empresa e os picos de áudio ficaram dentro do esperado. Depois das festas, as contas. Está aberta a temporada dos boletos. Ano novo, contas novas. E janeiro já chega pesado. IPVA, IPTU. Precisa ter planejamento para não se enrolar com essas despesas. Para quem tem filhos, a conta do início do ano é ainda maior por causa das despesas com material escolar. Caderno novo, estojo, lápis. Se não houver planejamento, essa lista pode ficar ainda maior. E mau ano começou a papelaria do mês. Parcela em 5, 6 vezes, o máximo que der para fazer, eu sempre opto pelo parcelamento. E para quem pode pagar à vista, sempre vale chorar um desconto. A maioria pede desconto à vista, entendeu? A maioria. Dá para chorar um pouquinho, então? Ah, sempre dá. Dinheiro é dinheiro, né? Segundo esta economista, apesar da queda dos juros, fazer empréstimo ainda é muito caro. Manter distância de dívida e pagar os impostos à vista, aproveitando os descontos, é a melhor opção. Novas tarifas no transporte público de algumas capitais do Brasil. A maior cidade do país começou 2020 com transporte coletivo mais caro. Nos ônibus de São Paulo, trens e metrô, a tarifa comum subiu de R$ 4,30 para R$ 4,40, reajuste de 2,33%, abaixo do valor previsto para a inflação do ano, que deve ser de 3,86%. Mas o preço novo não agradou. Tá muito caro esse negócio aí, todo ano aumenta, não? Tarifa nova também em Macapá. Andar de ônibus na cidade agora custa R$ 3,70, 20 centavos a mais do que no ano passado. Eu vi um lado positivo, que era a oportunidade que eles têm de melhorar toda a infraestrutura dos ônibus. Só que o ruim é que isso já aconteceu mais de 2 vezes, o aumento da tarifa, e os ônibus continuam meio precários. Em Campo Grande, o reajuste nem esperou o Réveillon. O aumento foi de quase 4%, passando de R$ 3,95 para R$ 4,10. Em Minas, já está mais caro sair das cidades da região metropolitana para trabalhar em Belo Horizonte. O aumento foi de quase 4,5%. A maioria dos ônibus tinha passagem a R$ 5,35
que agora está 5,60. Já o aumento das passagens dos ônibus que circulam em Belo Horizonte foi parar na Justiça. Os empresários querem um reajuste nas tarifas de 25 centavos. O prefeito não deixou. Aí o Tribunal de Justiça daqui de Minas autorizou o aumento. Mas até agora está valendo o preço antigo. 25 centavos pode parecer pouco, mas no final do mês dá diferença. Também tem reajuste à vista na tarifa do metrô operado pela CBTU. Na semana que vem, a passagem fica mais cara em Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, Natal e Maceió. Mas tem capital onde a notícia é boa para o bolso. Em Florianópolis, em vez de aumentar, a tarifa dos ônibus diminuiu. Desde o fim do ano passado, o valor para quem paga no dinheiro passou de R$ 4,40 para R$ 4,25. A Prefeitura de São Paulo disse que, se não reajustasse o valor das passagens, teria que aumentar o subsídio do sistema, retirando recursos de áreas como saúde e educação. A Prefeitura de Macapá afirmou que, mesmo com o aumento, o valor é mais barato do que o solicitado pelas empresas de transportes. E que, num novo edital, as empresas serão obrigadas a melhorar as condições dos ônibus. Já a Prefeitura de Campo Grande disse que o reajuste estava previsto no contrato com o consórcio. A Prefeitura de BH aguarda a notificação da Justiça sobre o reajuste. Em nota, a CBTU informou que continua a implementação do reequilíbrio das tarifas de maneira progressiva. Um alívio nas contas pode vir da energia elétrica. Quem gasta pouca energia no horário de pico pode aderir a uma nova modalidade de cobrança. É a chamada tarifa branca. A Lília mora numa casa grande com o marido e, mesmo sendo só o casal, a conta de energia vem sempre perto dos R$1.000. Eles já trocaram todas as lâmpadas por LED, mandaram abrir portas mais amplas para a entrada de luz. Mesmo assim, está pesando no orçamento. Uma das contas mais caras, pesa demais. Ela diz que agora vai estudar uma mudança de hábitos para, quem sabe, aderir à tarifa branca. Vai ser estudado, a gente vai pensar nisso. A tarifa branca começou a ser aplicada em 2018, mas até agora atingia grandes e médios consumidores. A partir deste ano, foi ampliada para pequenos consumidores, como residências e comércios. Quem aderir se compromete a diminuir o consumo de energia nos horários de pico, quando mais gente está usando ao mesmo tempo. Dessa forma, a conta pode ter uma redução de até 20%. Um gasto médio de R$500, por exemplo, pode baixar para 400. Os períodos e os valores pagos são estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica e são diferentes para cada distribuidora. Mas em todos os casos, a tarifa branca tem 3 valores. O chamado de ponta, com tarifa mais cara no horário de maior consumo, o intermediário, com uma madrugada, e o fora de ponta, que é a tarifa mais barata. Para essas pessoas que têm uma rotina normal e que chegam em casa após o horário comercial e precisam fazer o uso, não conseguem mudar seus hábitos, então é muito provável que ela tenha uma conta de maior valor. Por isso, é bom ficar atento, porque pode se tornar uma armadilha para quem aderir e não conseguir mudar os hábitos. Se você aderir à tarifa branca, você está dizendo que você vai conseguir reduzir o seu consumo durante o preço alto e deslocá-lo para o preço baixo. Se você não conseguir, você vai pagar mais caro ainda. O consumidor que optar pela tarifa branca pode voltar atrás quando quiser, mas para aderir de novo tem que esperar 6 meses. A dica é você estar atento ao seu perfil de consumo, você tem que estar consciente dos horários que você consome, dos equipamentos que você tem, fazer uma análise bem minuciosa antes de estar aderindo a essa tarifa branca às escuras. Para quem aderir, sábados, domingos e feriados contam como a tarifa branca mais em conta nas 24 horas. Quem tiver interesse precisa pedir à Companhia de Energia Elétrica a troca do medidor de casa. Os detalhes estão na página do jornal Hoje na internet. Ainda hoje, a segunda reportagem da série sobre a geração Z, a primeira 100% digital. E a seguir, começa o bloqueio de ligações de bancos e financeiras que oferecem empréstimos indesejados. O governo do Líbano confirma que recebeu um alerta da Interpol pedindo a prisão do executivo brasileiro Carlos Ghosn. E as inundações matam 21 pessoas e deixam milhares de desabrigados na Indonésia. Até já. A partir de hoje, clientes podem bloquear chamadas indesejadas de financeiras e bancos com ofertas de empréstimo consignado. O bloqueio passa a valer em até 30 dias após o cadastro.
As ligações são diárias, às vezes mais de uma vez por dia. Do lado de lá, alguém oferecendo um empréstimo consignado, aquele com desconto em folha. Quem está aposentado como a Alana reclama. Eles são extremamente inconvenientes, porque você pode falar, não, eu não quero, não, mas eu vou dar um tempo para a senhora pensar, eu volto a lhe ligar, não me ligue, por favor, e eles ligam. Essa chateação não é novidade. Só a ouvidoria do INSS recebe, em média, 50 mil reclamações por ano relativas a crédito consignado. A boa notícia é que, a partir de hoje, os aposentados e também os trabalhadores que quiserem poderão se livrar das ligações dos bancos, oferecendo esse tipo de empréstimo. Basta se cadastrar no site nãomeperturbe.com.br, colocando nome, CPF e e-mail e criar uma senha. Depois é só validar o cadastro no e-mail que será enviado e acessar o site. Para solicitar o bloqueio, é preciso colocar um número de telefone, que pode ser fixo ou celular, e marcar de quais instituições não quer receber ligações de telemarketing. Os bancos têm um mês para parar de ligar. 31 bancos e instituições que oferecem crédito consignado por meio de convênio assinaram o acordo com o INSS. O pedido de bloqueio tem que ser renovado a cada ano. O INSS diz que a instituição que não respeitar esse pedido será punida. Pode ser descredenciada e perder o direito de oferecer crédito consignado aos aposentados. O INSS reconhece que estava havendo abuso dos bancos. Muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar realmente se é uma boa opção ou não para um momento que ele está passando na vida dele. A gente estava observando que estava sendo feito em benefício das instituições, de correspondentes bancários, então precisou adotar algumas medidas, né, para poder regular um pouco essa atuação. No primeiro dia útil do ano, brasileiros cruzaram a fronteira com o Paraguai para fazer compras com a nova cota livre de impostos. A isenção passou de 300 para 500 dólares. É mais dinheiro liberado para gastar. Estamos aproveitando esse aumento aí para comprar mais. Desde ontem, os brasileiros podem trazer do exterior mercadorias de até 500 dólares sem pagar tributos, por fronteiras terrestres, de lagos e de rios. É o caso da fronteira do Brasil com o Paraguai, a mais movimentada do país, por onde passam 100 mil pessoas por dia. 500 dólares meio dela, a gente aproveita bastante. O que atrapalha um pouco é a cotação da moeda americana, R$ 4,25 o dólar, nesse shopping de Cidade do Leste, no Paraguai. Não está agradando tanto, né? Apesar do aumento da cota. A nova cota facilita o acesso a alguns produtos, como esses videogames, bastante procurados, por exemplo, por quem gosta dos chamados esportes eletrônicos. Os aparelhos estão custando pouco mais de 300 dólares, preço que até o último dia do ano passado ficava acima do limite livre de impostos. Agora que o valor liberado subiu para 500 dólares, dá para levar o produto sem pagar nada a mais por ele. Quem gastar a mais paga um imposto de 50%, somente sobre a diferença. A Câmara de Comércio de Cidade do Leste está confiante. Venham ao Paraguai, que aqui vão encontrar maior variedade de produtos. Há pelo menos 6 anos, os empresários de Foz do Iguaçu também pediam um aumento do valor isento de impostos. A estimativa é que a nova cota deve atrair mais de 2 milhões de novos turistas em 10 anos. Vamos incrementar mais o turismo de famílias, turismo de empresários que venham participar de convenções em Foz do Iguaçu. Então eu acredito que nós teremos um sucesso muito maior a partir dessa cota de 500 dólares. As inundações já mataram 21 pessoas em Jakarta, capital da Indonésia. As chuvas torrenciais dos últimos 2 dias atingiram mais de 100 bairros da capital e algumas cidades da região metropolitana. A polícia local procura por 8 desaparecidos. Mais de 30 mil pessoas tiveram que abandonar as casas e ir para abrigos provisórios. Na Austrália, o problema continua sendo o fogo. Hoje, as autoridades locais confirmaram mais uma morte. O número de mortos chega a 18 desde setembro, quando os incêndios florestais começaram a se espalhar.
Esse número pode aumentar, porque o governo de Vitória, no sudeste do país, afirma que há 17 desaparecidos. Muitas famílias receberam um alerta e têm 48 horas para abandonar as zonas turísticas da costa sudeste. Há filas de carros na estrada que leva a Sydney. E uma nova onda de calor, com temperaturas acima dos 40 graus, está prevista para sábado, o que aumenta o risco de novos incêndios. O governo do Líbano confirmou que recebeu um alerta vermelho da Interpol, pedindo a prisão do ex-presidente da Renault e da Nissan, Carlos Ghosn, mas ainda não anunciou nenhuma medida. O dia começou movimentado em frente à casa da família de Ghosn, em Beirute. Agora há pouco, no fim da manhã, horário do Brasil, o médico da esposa de Ghosn chegou e foi cercado pelos jornalistas. Disse apenas: "Estou aqui como médico. Não sou advogado nem político." De repente, o corre-corre de repórteres e fotógrafos. Um carro entra na casa da família de Carlos Ghosn em Beirute. Pouco depois é possível ver uma mulher saindo do carro. Mas não dá para ter certeza se é Carole Ghosn, esposa do executivo. Certezas, aliás, são poucas, neste caso que ganha contornos cinematográficos. Como o Ghosn saiu do Japão sob vigia e prisão domiciliar. Ele tinha mesmo 2 passaportes franceses, como divulgou a TV estatal japonesa NHK. Um desses passaportes estaria com os advogados, assim como os documentos brasileiro e libanês. O outro, que serviria de identidade para Ghosn no Japão, ficaria trancado em uma mala, da qual o empresário não teria as chaves. As autoridades do Líbano asseguram que ele entrou no país com identidade libanesa e um passaporte emitido pela França. Há ainda o mistério do avião, ou dos aviões. Hoje, 7 pessoas foram presas na Turquia, uma das escalas da fuga para o Líbano. 4 pilotos e 3 funcionários do aeroporto de Istambul, um do setor de cargas. Um site de notícias turco afirma que um avião com o empresário pousou em Istambul na manhã da última segunda-feira e um outro jato decolou rumo a Beirute. Jornais e TVs libanesas especulam que os cunhados de Ghosn, com bom relacionamento com autoridades turcas, possam estar envolvidos. Aqui no Japão, a semana de Ano Novo é de feriadão, com recesso da justiça e dos órgãos governamentais. Mesmo assim, agentes da Corte de Tóquio estiveram hoje na casa onde Carlos Ghosn estava vivendo desde abril até o último fim de semana, quando deixou o país. Foram 3 horas de buscas e os oficiais saíram sem falar com a imprensa e carregando várias malas e pastas. A Justiça do Japão revogou o acordo de fiança e confiscou o valor depositado por Ghosn pela liberdade condicional, o equivalente a mais de 50 milhões de reais. De acordo com jornais japoneses, o governo vai questionar o Líbano sobre a entrada de Ghosn por meio de canais diplomáticos. O executivo anunciou uma entrevista coletiva para a semana que vem, em Beirute. 2019 foi um dos anos mais seguros da história da aviação, de acordo com um estudo holandês. Vamos então falar ao vivo com o nosso correspondente em Londres, Pedro Vedova. Oi, Pedro, boa tarde. Bom, pelo jeito, quem tem medo de viajar de avião pode ficar bem mais tranquilo. Tomara que sim. Boa tarde para vocês e Leite, para todo mundo. Os acidentes aéreos ano passado caíram praticamente pela metade na comparação com 2018. Foram 86, mas só 8 foram fatais, totalizando 257 mortes. Isso significa um acidente fatal a cada 5 milhões e meio de voos. Agora, quase 2/3 dessas mortes em 2019 foram só no voo 302 da Ethiopian Airlines, quando morreram 157 pessoas. E como essa tragédia de março foi a segunda em poucos meses, envolvendo o 737 MAX, a Boeing terminou a produção desse modelo. Foi a primeira vez em 20 anos e não é pouca coisa. O 737 MAX era o modelo mais vendido pela Boeing. É legal a gente destacar também que nas últimas 2 décadas as mortes na aviação vêm diminuindo em todo o mundo, mesmo com aumento de viagens até. Em 2005, por exemplo, houve 1.015 mortes em desastres aéreos e o ano mais seguro da história foi 2017, com 13 mortes, Zileide. Essa pesquisa da empresa holandesa só envolveu grandes aviões comerciais. Obrigada, Pedro. Boa tarde para você. A seguir, o destino do dinheiro arrecadado com a Mega da Virada. E a segunda reportagem da série sobre a geração Z.
e o impacto da internet na primeira geração 100% digital da humanidade. Até já! Muita gente sonhou começar o ano com a bolada de 304 milhões de reais da Mega da Virada na conta bancária. Mas o que nem todos sabem é que o valor arrecadado pela loteria é muito maior do que isso. Adélis Ortiz conta agora para onde vai o dinheiro. Fim de ano, um dos últimos sonhos de apostador é acertar a Mega da Virada. A tentação de virar milionário atrai filas enormes no apagar das luzes de cada ano, desde 2009. E é recorde atrás de recorde. Esta semana não foi diferente. O jogo rendeu R$1.282.101,50 e o prêmio 304 milhões de reais. O sortudo, ou os sortudos, como as quatro apostas da para uns, é sorte para outros. Sim, porque a maior fatia do bolo, 48%, fica com programas sociais, saúde, educação, segurança, esporte, seguridade social, além do imposto de renda. 33% são destinados aos prêmios. 19% para custeio, manutenção e comissão dos lotéricos. Essa distribuição é definida por lei e quem mais ganha da fatia destinada a programas sociais é Seguridade Social, 17,32%, e Segurança, 9,26%. O Comitê Olímpico Brasileiro, por exemplo, fica com uma lasquinha, de 1,73%. A arrecadação do jogo, que é administrada pela Caixa Econômica Federal, tem distribuição rápida. A partir de 5 dias úteis depois do sorteio, a parte de programas sociais começa a ser repassada. O prêmio fica disponível para os ganhadores até 90 dias depois do sorteio. E quando o apostador não aparece? Se não fizer, a Caixa repassa integralmente o prêmio para o financiamento estudantil, o FIES. Por que o apostador recebe tão pouco em relação ao que se arrecada? É uma grande fortuna, só na Mega da Virada foram 304 milhões. É da natureza das loterias ter um caráter social, por isso se aplica uma parte considerável em educação, saúde e cultura. Quando o jovem que está fazendo 20 anos agora, em 2020, nasceu, a internet já transformava a vida de todos nós. Esses rapazes e moças têm as vidas todas registradas online. Isso trouxe um impacto muito grande nas relações com as pessoas, com o mundo. É tudo na base do toque na tela. Na segunda reportagem da série Jovem 2020, Graziela Azevedo mostra a geração Z, a primeira 100% digital. Seus mais de 200 mil seguidores conhecem o Oi, tudo bem? Que ela solta nas redes sociais. E aí, Pivete, vocês estão barril? Meu nome é Lívia Nunes e em 2020 eu vou fazer 20 anos. E foi gravando vídeos, muitos aqui, no banheiro da casa onde ela mora, na zona norte de São Paulo, que a Lívia ficou conhecida. Ela é uma digital influencer. Foi da noite pro dia que esse vídeo viralizou. Foram mais de 2 milhões de visualizações, um feito para quem há 2 anos nem tinha celular. Adorei! A Lívia morava em Irecê, na Bahia, e como outros jovens do interior, trabalhou no campo. Ganhava, eu acho que, se eu não me engano, era R$15 num saco. Conseguia pegar um saco de café. Era uns R$15 mais ou menos o dia inteiro. Da Bahia para a periferia de São Paulo. Esse é o Jardim Carumbé, né? Comunidade. Quando chegou aqui em 2015, a Lívia ralou em 2 empregos. Hoje, já consegue viver do que ganha com seus vídeos, com seu cabelão, com seu jeito autêntico.
Ai, gente, cansei de acordar bonita. Queria acordar feia só pra ver como é. Falam muito que eu sou espontânea, engraçada. Eu não me preocupo muito com coisa de maquiagem, eu apareço do jeito que eu tô. Então as pessoas falam que é como se fosse mais próxima de mim, sabe? Sou do jeito que eu sou, acordei e gravei. E a geração Z adora isso. Esses jovens valorizam a expressão individual e rejeitam rótulos. Autenticidade é uma palavra que é importante a gente colocar aqui, porque é ela que influencia, tem muita verdade, né? Então, as pessoas se conectam pela emoção. Então, acho que a emoção é a palavra-chave, talvez, para que o influenciador consiga trazer essa comunidade, para trazer essas pessoas para participarem dessa comunidade junto com ela, né? Esse é o Loqueta, o Lucas Lopes, de João Pessoa, Paraíba. Ele traz muito essa questão da dublagem. Tem a Monique Evely, que fala muito sobre empreendedorismo negro, feminino, e ela é deficiente visual. Essa é Maria Eugênia, de São Paulo. Fala bastante sobre moda, lifestyle. Linda, maravilhosa. E é garimpando talentos entre os jovens que produzem conteúdo para a internet que a Isabela faz a ponte entre eles e as empresas que já descobriram o poder do marketing de influência. Hoje, a Lívia ganha mais do que nos 2 empregos que tinha, mas está longe de viver como alguns imaginam o mundo digital. Tem muita ilusão, as pessoas acham que eu sou rica, minha casa é humilde, mas quando eu falo que eu moro na Brasilândia, moro em favela, as pessoas já se espantam. Acham que eu moro em condomínio, que eu sou rica, que eu tenho dinheiro, é muito isso. Autenticidade, uma dose de ilusão e alguns sustos pelo caminho. Tem sido assim a evolução da internet. Quando a Lívia nasceu, o Brasil e o mundo viveram um momento de pânico. As agências estavam na virada de 1999 para o ano 2000. Eu cobri o medo do chamado bug do milênio. Nos últimos 4 anos, o sistema bancário investiu 970 milhões de reais para evitar problemas com o bug. Mas parece que nada substitui a segurança de um pedaço de papel impresso. Ufa! Foi só um susto, mas 20 anos depois, há outros medos envolvendo a relação dos jovens com a internet. Tem uma manifestação muito grande desse angústia, ansiedade, preocupação. E como estão ligados com tudo o tempo inteiro, dá para perceber tudo que não vai bem ao mesmo tempo. E muita informação e muito estímulo. E novos estímulos, tentações, aplicativos e ferramentas não param de surgir. Fazer vídeos de no máximo 15 segundos nessa nova rede social é a febre mais recente da geração Z. Para quem consome é muito engraçado, então olha isso, então você consegue trazer, são todos 15 segundos. E aí quem achar que vai ficar 15 segundos aqui é uma mentira, porque fica muito mais, assim, é um conteúdo bem viciante. Às vezes a gente acaba perdendo muito tempo nas redes sociais. Responde uma mensagenzinha ali, vê um post ali. Teve uma época que eu estava usando para organizar uma agenda eletrônica, né, pelo celular. E toda vez que eu ia entrar na agenda para poder ver o que eu tinha que fazer, eu ficava mais 30 minutos nas redes sociais. Eu acabei falando, acho que não vai dar certo. Para retomar as rédeas do próprio tempo, alguns jovens desabilitam notificações, apagam alguns aplicativos ou simplesmente não usam redes sociais. O Felipe e a Luísa percorreram o país pesquisando por que 30% da população está fora da internet. Muitos ainda não têm acesso mesmo, mas eles identificaram também uma outra tendência. A ideia de privacidade, né? Então esse direito de poder não estar. Muitas vezes eu vou postar uma foto, ela não vai ter os likes que eu queria, eu vou tentar melhorar nisso e todo esse processo ele vai criando vínculo e vício e demanda muito tempo. Então isso é uma coisa que as pessoas falam assim, eu não quero fazer isso, não tenho tempo para isso. Eu excluo tudo quando eu vejo que eu tô muito viciada. A gente gosta de diversas coisas. Só que o que a gente encontrar o que faz sentido para nossa vida, para nossa realidade, é muito diferente, é muito difícil. São as dores e as delícias de serem jovens desse nosso tempo. Só que entre ter e não ter, o melhor parece ser saber usar. Eu sou jovem, mas já teve
A época que eu não tinha celular, não tinha internet, então meio que hoje facilitou para as pessoas. Tem gente que faz vídeo ajudando a outras a amar o corpo do jeito que é, então essa geração ajuda bastante, né? A tecnologia, rede social, internet, a democratização disso tudo transformou e tem colaborado para as construções dessas novas gerações que estão surgindo. Amanhã a gente vai mostrar que o jovem que faz 20 anos agora, em 2020, está chegando à vida adulta e ao mercado de trabalho numa época de crise econômica e como isso impacta a vida deles. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde e até amanhã.